Fala galera, tranquilidade? Professor Gilbert de História na área. Hoje nós vamos trabalhar vários temas que se relacionam. Se liga, história não se decora, se aprende. Gente, primeiro tema que vamos trabalhar hoje, Revolução Industrial. O que eu quero que tu saiba? A Inglaterra foi a primeira nação do mundo a se industrializar. A Inglaterra se industrializou em 1760, portanto, no século XVIII. Mas, Gilbert, por quê? A Inglaterra foi a primeira a se industrializar. Outras nações não poderiam se industrializar antes da Inglaterra. Pessoal, na época, a Inglaterra tinha todos os atributos necessários para sair na frente nesse processo de industrialização. Dentre eles, nós podemos citar, número 1, lá no século XVII, as revoluções burguesas, ou seja, estou falando da puritana e da gloriosa, romperam com a monarquia absolutista britânica e transformaram a Inglaterra em uma monarquia constitucional parlamentarista. Ou seja, eu tenho uma conjuntura política favorável ao processo de industrialização. Somado a isso, lá na Inglaterra, rolava ali uma acumulação primitiva de capitais. O que isso implica dizer? Eu tenho uma galera que está montada na grana e, ao mesmo tempo, está disposta a investir. Tinha mão de obra barata. E, somado a isso, eu tinha sobrando na Inglaterra matéria-prima e energia. Ou seja, se você juntar as pecinhas do quebra-cabeças, eu tenho tudo para me industrializar. No século XVIII, a primeira Revolução Industrial Britânica. Gilbert, o que vai rolar nessa primeira Revolução Industrial Britânica? Muito simples. Você vai ver o trabalho artesanal ser substituído pelo trabalho fabril. Antes, a Inglaterra tinha um perfil puramente rural. As propriedades eram pequenas e médias. As pessoas que trabalhavam ali naquela propriedade, trabalhavam e produziam o que necessitavam para sobreviver. Só para que tu tenha uma referência, se tu fosse produzir um tecido antes da Revolução Industrial, você criava as ovelhas na sua propriedade, você extraía a lã das suas ovelhinhas, você transformava a lã em fios, transformava os fios em tecidos, você cortava, você costurava, era você que fazia a sua roupinha. Não tinha, assim, uma diferença de vida tão grande do proprietário da terra para aquele que era um simples trabalhador daquele espaço. Com a Revolução Industrial, as coisas mudam. Você tem a fábrica. Tu mora num canto e trabalha em um local diferente. Tu mora na tua casa e tu trabalha na fábrica. Nesse momento, vai acontecer uma acumulação de capitais e, sobretudo, uma separação entre capital e trabalho. Eu tenho dois tipos de pessoas, tá? O detentor do capital, que vai comprar a tua força de trabalho, e aquele que não tem capital e, para sobreviver, venderá a sua força de trabalho. Nessa época, a Inglaterra vai ganhar muita grana vendendo tecidos, tá? É a expansão e desenvolvimento da indústria têxtil. Novas tecnologias surgiram para aumentar a produção, para baratear o custo. O trabalho artesanal gradativamente vai perdendo espaço para as fábricas. No século XIX, a Inglaterra vive a sua segunda revolução industrial. Momento que a Inglaterra começa a vender tecnologia, a exportar tecnologia para que outras nações pudessem se industrializar. É a época do advento de novas fontes de energia. Estou falando do petróleo, dali surge o motor a combustão. Estou falando da eletricidade, dali surge o motor elétrico e, consequentemente, alguns acontecimentos estão rolando naquele século XIX. No século XIX tem uma galeraça que se industrializa. Comprando tecnologia britânica, a França, a Alemanha, os Estados Unidos se industrializam e vários países europeus vão passando por um processo de industrialização. Aí surgem novos anseios. É por isso que eu te digo, história não se decora, história se aprende. O que acontece nesse contexto do século XIX? Eu tenho várias nações que se industrializaram. Essas nações industrializadas, elas queriam matérias-primas, queriam mercados consumidores. Esses espaços estavam inchados de pessoas e eu preciso escoar os meus excedentes populacionais. Em meio a toda essa loucura, acontece um episódio o qual conhecemos com o nome de neocolonialismo ou imperialismo. Neo significa novo, um novo colonialismo. Muito cuidado, pessoal, para que você não confunda o colonialismo lá do século XVI, do século XVII, com o neocolonialismo do século XIX,
e do comecinho do século XX, tá? Para facilitar a tua vida, bota aí na tua mente. Colonialismo, séculos 16 e 17. Potências europeias. Quem é, professor? Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Na época da expansão marítima e comercial europeia, investiram no desbravamento dos mares e acabaram encontrando novos territórios. Merece destaque a América. Colombo chega à América em 1492, Cabral chega ao Brasil em 1500. E daí para frente, tem uma galera que vai partilhar, dividir o continente americano em áreas de influências, tá? Por trás de tudo isso tinha uma justificativa ideológica. Os países cristãos diziam, poxa, nós estamos aqui para expandir a fé cristã. A Igreja Católica havia perdido muitos fiéis na Europa devido à reforma protestante e a expansão marítima, atrelada à descoberta de novos espaços, poderia culminar com o angariamento de novos fiéis, tá? Isso é o colonialismo. Mas, professor, a gente está falando do neocolonialismo. E isso, cara, neocolonialismo, século XIX, estabelece relações diretas com o quê? Se liga, estabelece relações com a segunda revolução industrial, com as potências industrializadas. Essa é a era do capital financeiro. As potências industrializadas europeias queriam matérias-primas, mercados consumidores, queriam escoar os seus excedentes populacionais e passaram a fazê-lo aonde? Nos continentes africano e asiático. O que tu vai ver no neocolonialismo? A partilha da Ásia e da África entre as potências industrializadas europeias, tá? Eu falei do colonialismo há pouco. E eu te disse que o colonialismo tinha uma justificativa ideológica. Eles diziam que estavam ali para expandir a fé cristã. Professor, no neocolonialismo ou no imperialismo, existia alguma justificativa ideológica? Sim, cara, existia. Qual era o discurso? O discurso era, o europeu dizia, nós estamos ocupando a África, nós estamos ocupando a Ásia em uma missão civilizadora. Nós estamos levando a civilização para esses povos bárbaros, para esses povos atrasados. Um discurso completamente equivocado, um discurso completamente atrapalhado. Tão ruim quanto esse discurso da missão civilizadora foi o darwinismo social, gente. Ó, quando eu falo de darwinismo, naturalmente tu pensa naquele cara da biologia. Tu pensa lá no Charles Robert Darwin, tá ligado? O Darwin, o cara que criou a teoria da evolução das espécies através da seleção natural. Darwin disse que as espécies melhores adaptadas se sobrepunham às demais, ou seja, acabaram sobrevivendo. O pessoal lá das ciências humanas pegou carona nesse pensamento de Darwin e fez uma adaptação esdrúxula. Os caras disseram, poxa, se existe uma seleção natural, se existem povos melhores adaptados, os povos melhores adaptados são os europeus. E se são os europeus, então nós podemos nos sobrepor aos outros territórios, tá? Essa era aí a doideira que passava na cabeça da galera. Existe uma justificativa ideológica, mas no fundo, nós sabíamos que eles estavam atrás de ouro, estavam atrás de prata, estavam atrás de diamante, enfim, estavam em busca de várias matérias-primas. Funcionou mais ou menos assim, tá? Quem chegou primeiro, pegou as melhores terras. Quem chegou depois, acabou ficando com as sobras. E como existiam várias nações com interesses naqueles territórios, logicamente vão surgir conflitos. E eu volto a dizer, história não se decora, se aprende. Como consequência direta do neocolonialismo, eu tenho a construção de uma série de rivalidades entre nações, a formação de alianças de nações que tinham interesses em comum. A chapa começa a esquentar, os conflitos vão se intensificando e várias nações começam a produzir armas e armas e armas e armas e armas. Esse período que eu estou te apresentando, ele é chamado de paz armada. E tu sabe que eu saio do século XIX, adentro no século XX e trago comigo todas essas rivalidades. Onde é que essas rivalidades elas vão estourar? Vão estourar na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Conflito que foi de 1914 até 1918. Quando eu falo para ti de Primeira Guerra Mundial, tu tem que visualizar que é uma guerra que vai trazer armas de destruição em massa. Tu vai perceber que os cavalos que eram utilizados naquelas guerras medievais, gradativamente vão ser substituídos por tanques de guerra. Você vai ver baterias de canhões
que projetavam bombas de gás. Tu sabe que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras. Os soldados ficavam ali meses entrincheirados. De repente, as trincheiras lhes protegiam de projéteis de bala, mas não lhes protegiam de bombardeiros de gás. O avião, pessoal, inventado pelo Brazuca Santos Dumont, o avião que foi pensado para transportar pessoas, o avião que foi pensado para que o homem conseguisse o sonho de voar, ele foi transformado em uma arma de guerra. Surgiram os aviões bombardeiros, surgiu o submarino, surgiu o lança-chamas como arma de guerra. A Primeira Guerra Mundial é um conflito que deixa milhões de mortos. E claro, acabou em 1918, em 1919 foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes. Se liga, Tratado de Versalhes, tema quente para a tua prova, tá? Pelo Tratado de Versalhes, o que é que disseram? 1. Alemanha, você é culpada pela guerra. 2. Alemanha, você vai pagar pesadas indenizações de guerra. Número 3, Alemanha, seu exército de milhões de homens vai ser reduzido para que você tenha apenas o necessário para proteger as suas fronteiras. Alemães, vocês não podem fabricar armas. Alemães, devolvam para a França os territórios da Alsácia e Lorena, aqueles territórios que vocês tomaram lá na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha sai humilhada da Primeira Guerra Mundial. Quem aparece para dar a mão para a Alemanha? Os Estados Unidos da América, oferecendo empréstimos para que a Alemanha pudesse caminhar. Professor, qual foi a consequência disso? Tu entra na década de 20 do século 20. Os americanos, estão cheios de dinheiro no bolso. Cheios de dinheiro por quê? Na Primeira Guerra, venderam armas para a Inglaterra, venderam armas para a França, estavam emprestando dinheiro para a galera. Tinha uma galera devendo dinheiro aos Estados Unidos e pagando. Os americanos disseram, poxa, essa é a hora do cidadão americano trabalhar menos para o Estado e mais para si. Vamos reduzir os impostos. Reduziram os impostos e foi aquela felicidade, compra, compra, compra. A indústria americana crescia, era gramofone, era carro, era casa, era financiamento parcelado, era bolsa de valores, especulação, especulação, até o momento que em 1929 há a quebra da bolsa de valores de Nova York. A economia norte-americana foi para o buraco e levou vários países consigo. Professor, quem quebrou? Eu vou te dizer, não dá tempo não. Eu vou te dizer quem não quebrou. Quem não quebrou? A União Soviética. Quem não quebrou? O Japão. O restante foi difícil. Gilbert e o Brasil quebrou, quebrando, tá? Beijo no coração. Tamo junto.